Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Gilton. Vamos para mais uma aula de Química. E nessa aula estaremos trabalhando com diluição de soluções. Eu vou estar projetando para vocês aí o nosso assunto. Então está aí o tema do nosso assunto, diluição de soluções. Aí nós vamos ver agora o que é diluir uma solução. Qual a definição para diluição? Então observe aí, diluir uma solução significa adicionar a ela uma porção do próprio solvente puro. Ou seja, para a gente diluir uma solução, nós precisamos acrescentar nessa solução mais solvente. Porque toda solução ela é formada pelo menos por um solvente e por um soluto. Tá certo? Então, quando nós queremos diluir essa solução, nós precisamos acrescentar não soluto, mas acrescentar solvente. Então, nós temos aqui uma figura ilustrativa que vai nos ajudar a entender o processo da diluição. Então, nós temos aqui água nesse recipiente, aqui 1 litro de água, e temos dissolvido nesse litro de água 30 gramas de sal, cloreto de sódio. Então, aqui é uma solução. A água é o solvente e o sal é o soluto. Tá certo? Aí o que eu vou fazer? Nós vamos aqui acrescentar água. Observe que aqui está sendo acrescentado água nessa solução, certo? E o resultado vai ser uma solução mais diluída. Então, nós acrescentamos aqui meio litro de água. Então, tinha 1 litro de água, acrescentamos mais meio litro de água, ficou agora 1,5 litro de água. E a quantidade de sal permanece a mesma, 30 gramas. Então, nós acrescentamos mais solvente, a solução ficou mais diluída. Ficou uma quantidade de solvente maior em relação à quantidade inicial, tá certo? Então, aqui nós diluímos a solução. Então, diluir é acrescentar mais solvente. No caso aqui, o solvente foi a água. Nós temos aqui alguns exemplos de diluição muito comum no nosso dia a dia, e nós vamos aqui estar citando. Primeiro, colocar água na tinta. Quando alguém vai pintar uma casa, não se usa a tinta do jeito que vem, porque ela vem muito concentrada, muito grossa, tá certo? Então, é necessário acrescentar um pouco de água, certo? Para diluir essa tinta, ficar mais rala, mais fina, para facilitar o trabalho de pintura, tá certo? Então, quando está colocando água na tinta, está fazendo nada mais, nada menos do que diluindo aquela tinta, aquela solução. Outro exemplo, colocar água quente num café muito forte. Então, alguém fez o café, ficou muito forte, aí vai e se coloca um pouco de água quente. Tem que ser água quente, porque se colocar água fria, o café vai perder o sabor característico, tá certo? Então coloca-se um pouco de água quente, então você está acrescentando solvente nessa solução de café, tá certo? Então você está fazendo o café ficar mais ralo, tá certo? Então isso é diluição também. Outro exemplo, colocar água num suco muito concentrado. Você fez o suco ali, por exemplo, suco de manga, Ficou muito concentrado, muito grosso, coloca-se um pouco de água, para diluir mais aquele suco. Ele ficar mais ralo, mais fino, tá certo? Então isso aí são exemplos, de diluição que nós praticamos no nosso dia a dia. Nos exercícios de diluição, nós utilizamos aqui 2 fórmulas. E eu vou apresentar para vocês essas 2 fórmulas. Aqui está a primeira fórmula, VC é igual a VC. Lembrando que o segundo V e o segundo C tem esse tracinho aqui em cima para diferenciar dos 2 primeiros. Mas o que é V e o que é C? V é volume e C é concentração. Então aqui é volume inicial, primeiro V, volume inicial, vezes a concentração inicial. É igual ao volume final vezes a concentração final. Tá certo? Essa fórmula ela pode ser escrita dessa maneira ou dessa maneira aqui, onde aparece a letra I, dizendo que é inicial, volume e concentração inicial. E do lado de cá aparece a letra F, aqui como índice, indicando que é volume e concentração final. Mas as 2 fórmulas são a mesma, tá certo? É a mesma, é só maneiras diferentes de representá-las. A segunda fórmula, nós temos aqui Vm é igual a Vm, tá certo? Aqui é volume, e esse M é de molaridade, certo? A de molaridade. Aqui uma letra grega chamada Mi, tá certo? E representa a molaridade.
Então, volume inicial vezes a molaridade inicial é igual ao volume final vezes a molaridade final, ok? Dessa fórmula ela pode vir assim ou dessa maneira, onde aparece a letra I indicando que é inicial e a letra F indicando que é final, tá certo? Então, essas duas fórmulas aqui nós usamos para resolver os exercícios de diluição. Lembrando que, quando no exercício a concentração vier em gramas-litro, nós usamos essa fórmula que tem a letra C, que é concentração comum. Então, grama-litro é concentração comum. Nós expressamos concentração comum em grama-litro, certo? Então, quando no exercício a concentração for gramas-litro, usamos a primeira fórmula. Quando no exercício a concentração for mols-litro, né, ou concentração molar, aí nós usamos essa segunda fórmula que tem aqui esse M de molaridade, ok? Então vamos agora estar resolvendo, né, os nossos exercícios aí, né, utilizando como exemplos. Então vamos lá. Primeiro, diluindo-se 200 ml de solução de cloreto de sódio de concentração 25 gramas-litro ao volume final de 250 ml, qual será a nova concentração? Então, aqui ele quer saber a concentração final. Mas o primeiro passo que nós precisamos dar é descobrir qual a fórmula que nós vamos usar nesse exercício. Observe que nós temos as duas fórmulas que eu apresentei para vocês, tá certo? E vai depender de como a concentração está expressa nesse exercício. Então, se a gente observar que a concentração está expressa em gramas-litro, aqui 25 gramas-litro. Então, se a concentração está aqui expressa em gramas-litro, concentração comum, nós vamos utilizar a primeira fórmula, tá certo? Então, eu vou transcrever essa fórmula para aqui. Volume inicial vezes a concentração inicial é igual volume final vezes a concentração final. Então, colocamos aqui a fórmula, vou agora apenas substituir os valores que veio no exercício, que vieram no exercício, tá certo? Para depois nós calcularmos aqui. Então, vamos lá. O volume inicial está aqui 200 ml. O primeiro volume que aparece aí no exercício, diluindo-se 200 ml. Então, aqui é o volume inicial, ok? Então, vou colocar aqui no lugar do V, colocar 200, vezes... O C é concentração inicial. A concentração inicial é exatamente a concentração dessa solução aqui de 200 ml, tá certo? Desse volume, 25 gramas-litro. Tá? A primeira concentração que está aparecendo aqui, concentração inicial. Então, 25, que é igual. Volume final, ele também deu aqui para a gente, ao volume final de 250 ml. Então, no lugar do segundo V aqui, volume final, eu vou colocar 250. Vezes, concentração final é exatamente o que ele está querendo saber. Olha aqui, qual será a nova concentração, qual será a concentração final? Então, nós não sabemos, nós vamos calcular. Então, vou colocar aqui C, de concentração final. Agora, vamos resolver, né, as contas, os cálculos que nós temos aqui. Então, 200 vezes 25, né, aqui vai dar... vamos fazer aqui a conta, 200 vezes 25. Deixa eu pegar aqui um papel para a gente calcular, né? 200 vezes 25, 5 vezes 0, 5 vezes 0, 5 vezes 2, 10. 2 vezes 0, 2 vezes 0, 2 vezes 2, 4. Somando tudo aqui, vai dar 5.000, certo? Então, aqui, 5.000. Que é igual, 5.000 que é igual, 250 vezes C, vai ser 250 C de concentração final, certo? Agora, o que nós fazemos? Passamos o valor que está acompanhado da letra para antes da igualdade, ok? Então, 250C é igual, e o valor numérico, que está sozinho aqui, o 5.000, nós passamos para depois da igualdade. Então, 250C é igual a 5.000. Agora, a gente isola C, que é igual a 5.000 sobre 250. Esse valor que está acompanhado aqui da incógnita, né, vai para o denominador.
Aí ficou 5.000 dividido por 250, que vai dar 20 gramas litro. Aqui é a nossa concentração final, tá certo? Então observe que jogando aí na fórmula fica bem tranquilo e não tem dificuldade nenhuma. Vamos agora para o segundo exercício. Diluindo-se 300 ml de solução 6 molar de ácido sulfúrico a 550 ml, qual será a molaridade final? Tá certo? Então ele quer saber aqui a concentração final, a molaridade final é a concentração final. Observe que aqui a concentração não veio em gramas litro. A concentração aqui veio em mols litro, aqui, ó, 6 molar. Então aqui poderia ser 6 mols litros, certo? 6 mols litro. Então aqui, se a concentração veio mols litro, eu vou usar a segunda fórmula, que tem molaridade, tá certo? Então vamos aqui utilizar a segunda fórmula. Vou transcrever ela para cá, ó. Volume inicial vezes molaridade inicial é igual ao volume final vezes molaridade final. Agora eu vou substituir os valores que vieram no exercício aqui na fórmula. Diluindo-se 300 ml, então o volume inicial aqui é 300. Então no lugar do primeiro V, nós colocamos o 300 vezes molaridade inicial, é a concentração inicial que veio aqui 6 molar. Então é 6, que é igual. Volume final, nós temos aqui, ó, 550 ml, veio também no exercício, 550 ml, vezes molaridade final, que é exatamente o que o exercício quer saber. Molaridade final, ó, qual será a molaridade final? Ok? Então vamos calcular. 300 vezes 6 vai dar 1.800. 1.800, que é igual 550 vezes M, 550M. Ok? Aí passamos o valor que está com a incógnita, né, com a letra K para da igualdade, 550 é igual, e o 1.800 nós passamos para depois da igualdade. Nessa troca aqui de lado da igualdade, eu não estou alterando o sinal, porque depois a gente teria que multiplicar por vezes menos 1, né, e ficaria positivo novamente. Como aqui o 550 passaria para cá negativo e 1.800 passaria para lá negativo. Mas como o primeiro termo aqui está negativo, a gente teria que multiplicar por vezes menos 1 e ficaria positivo da mesma maneira. Então, eu já estou colocando direto aqui. O que eu faço agora? Eu vou isolar, deixar só esse M de molaridade final antes da igualdade, que é igual 1.800, que já está do lado de cá, sobre, e esse 550 passa aqui para debaixo do 1.800. Aí ficou 1.800 dividido por 550, tá certo? Que vai dar aqui 3,27 molar. Molar ou mols litro, tá certo? É a nossa molaridade final, ok? Então veja que é bem tranquilo, né? Nós vamos fazer aqui mais 2 exercícios. Deixa eu projetar para vocês aí. Então veja que não tem dificuldade, porque a gente utiliza ali a fórmula e fica fácil, tá certo? Exercício 3. 200 ml de solução 3 molar de ácido nítrico foram diluídos com água destilada até obter uma solução 2 molar. Qual o volume da solução final? Então observe que a concentração aqui veio em mols litro, tá aqui molar. Então já sei que eu vou usar aquela fórmula que tem, né, o M de molaridade. Então eu vou escrever a fórmula aqui, volume inicial vezes molaridade inicial é igual volume final vezes molaridade final. Então vamos substituir agora os valores. O volume inicial está aqui, 200 ml. Aí eu vou colocar 200 ml no lugar do V, vezes molaridade inicial, também já está aqui, 3 molar. Então é 3, que é igual
O volume final aqui ele não deu para a gente. É o que o exercício quer saber, ó, qual o volume da solução final. Então, nós vamos repetir aqui o V de volume final, vezes a molaridade final, ele deu aqui, ó, 2 molar. Obter uma solução 2 molar. Então, é a molaridade final. Então, 2, certo? Aí, agora vamos fazer aqui os cálculos. Aqui vai dar 600. 200 vezes 3 vai dar 600. Ok? Que é igual. V vezes 2 é 2V, aqui de volume final. Certo? Agora eu vou trazer o 2V para antes da igualdade, que é igual, e levar o 600 para depois da igualdade. Vou isolar o V aqui, que é igual 600 sobre, e o 2 passa aqui para debaixo do 600. Certo? As 600 dividido por 2 vai dar um total de 300 ml. É o volume da solução final. Tranquilo? Agora vamos para o exercício 4. Que volume de água se deve adicionar a 250 ml de solução com 2 mols litro de hidróxido de sódio, a fim de obter uma solução final com molaridade igual a 0,5 mols litro. Observe que também no exercício 4, a concentração veio em mols litro, ou molar, concentração molar. Então, nós vamos utilizar, mais uma vez, essa fórmula que tem o M de molaridade, tá certo? Então, vamos lá. Vou escrever a fórmula aqui. Volume inicial, molaridade inicial é igual volume final, molaridade final. Agora, eu vou substituir os valores aqui na fórmula, né? Aqui, qual volume de água? Que volume de água se deve adicionar 250 ml? Então, 250 ml é o volume inicial. 250 vezes a molaridade inicial é 2. Né? Tá aqui, ó, 2 mols litro. Vai ser 2, que é igual. O volume final é exatamente o que o exercício está querendo saber. Olha, ó, que volume de água se deve adicionar, tá certo? Então, na verdade, que ele nem quer saber qual é, né, o volume final. Ele quer saber o volume de água que se deve adicionar, tá certo? Então, nós vamos achar aqui primeiro o volume final para depois calcular a quantidade de água que foi adicionada. Então, volume final nós não sabemos, né? Então, nós temos que encontrar aqui. E a molaridade final ele deu aqui, ó, né? Uma solução final com molaridade igual a 0,5. Então, 0 vezes 0,5. Ok? Pronto, vamos resolver agora. 250 vezes 2, 500, que é igual V vezes 0,5, 0,5 V de volume final. Vou passar o 0,5 para antes da igualdade. 0,5 V, que é igual a 500. Tá certo? Agora, eu vou deixar o V aqui antes da igualdade, que é igual a 500 sobre 0,5. 500 dividido por 0,5 vai dar 1.000. 1.000 ml. Esse 1.000 ml aqui é o volume final, tá certo? Então, a solução inicial tinha 250 ml e o volume final agora é 1.000 ml. Então, ele quer saber que volume de água se deve adicionar, ou seja, qual o volume de água que foi adicionado a essa solução. Ora, se a solução inicial era 250 ml, tá certo? E agora é 1.000, nós adicionamos 750 ml de água. É só fazer 1.000 menos 250, tá certo? Então, se eu subtrair aqui 1.000 menos 250, vai dar o quê? Vai dar 750 ml de água foram adicionados, tá certo? Então, se o volume final é 1.000 e o inicial era 250, a diferença aí do inicial para o final é 750 ml. Então, nós chegamos aí ao resultado, né, que o exercício queria. 750 ml de água foram adicionados, tá certo? Pessoal, chegamos ao final dessa aula de diluição de soluções. Na próxima videoaula estaremos trabalhando com misturas de soluções, tá certo? Um forte abraço a todos e até a próxima.